programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, sempre levando informações atualizadas e as mais importantes para as famílias friburguenses. Muitas pessoas falam, quando me encontram, que gostam muito de assistir o programa justamente porque recebem informações que muitas vezes não têm outro acesso e percebem que pessoas de sua família ou a própria pessoa está com um problema parecido com aquele que nós conversamos e discutimos sobre ele aqui. Nós temos observado, e vocês que leem jornais, e enfim, nas próprias emissoras de TV, um aumento de notificações e de informações a respeito do crescimento de algumas doenças que nós chamamos do grupo das DSTs. DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, nós observamos o crescimento de algumas dessas doenças, hepatite B, AIDS, doenças venéreas como a blenorragia, também chamada de gonorreia, que para a mulher pode causar infertilidade, graves lesões, inclusive com a destruição das trompas, o HPV, que causa o câncer do colo uterino, e essas doenças têm crescido por causa da falta de cuidado das pessoas e também pela mudança nos costumes sociais. Há uma época atrás, as mulheres só se relacionavam geralmente no casamento sexualmente. Hoje, as meninas cedo passam a ter uma vida sexual e isso as expõe desde muito jovens a essas doenças. E nós temos o crescimento de uma doença que achávamos praticamente desaparecida, que se chama sífilis, né? A sífilis, ela veio para o Brasil com os imigrantes, com os europeus, contaminaram as indígenas brasileiras e aí a sífilis tornou-se uma doença nacional. Mas ela estava bem diminuída e hoje a gente observa um crescimento. O grande risco da sífilis é quando ela atinge, além de, claro, ela atingindo qualquer de nós, ela vai causar lesões gravíssimas se a gente não descobrir, porque ela é uma doença silenciosa. Mas o perigo grande que a gente tem observado é o crescimento dessa doença nas gestantes, causando seríssimos danos, lesões incuráveis muitas vezes, nos fetos, nos bebês que já nascem doentes. Para isso, para falar um pouco sobre sífilis e gravidez, eu convidei com muito prazer um colega muito querido de todos, que já esteve aqui algumas vezes, e é um obstetra, um colega ginecologista, e ele atende a gestante de alto risco lá na nossa maternidade do município, né? Então, estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Sérgio Terra, que é meu amigo pessoal, está aqui conosco e vai nos ajudar e falar um pouco sobre essa doença que atinge uma grande quantidade de gestantes na nossa cidade, né? Verdade. Sérgio, uma boa noite, meu amigo. Boa noite, prazer estar de volta aqui, já saudoso. Isso. Há algum tempo que eu não estava, apesar de estarmos sempre juntos, né? Sempre juntos. Mas aqui no programa já fazia algum tempo. E como você comentou, sempre que você nos convida, fala a esse respeito, da utilidade pública que é o seu programa. Então, devo começar parabenizando. Obrigado. E querendo contribuir também para que muitas e muitas senhoras e jovens gestantes possam levar a bom termo a sua gestação. Um dos grandes professores de obstetrícia do nosso país, lá em São Paulo, e reconhecido no mundo inteiro, o professor Marcelo Zugaib. Poxa, nome nacional, né? Comenta que o melhor parto, isso ele se referindo entre parto normal e cesariana, é o que termina bem.
É verdade. E para terminar bem um parto, seja ele normal, natural ou de cesariana, é preciso começar bem, né? Então, começar com um bom pré-natal, começar com um pré-natal que nós possamos levar a essas nossas queridas pacientes uma gama de informações, uma série de solicitações de exames, um acompanhamento muito diuturno, para que esse final seja feliz. E como você bem o colocou, né, a sífilis é uma patologia secular, lá do século XV. Do descobrimento do Brasil começou, né? Vinda pelos navegantes, os marinheiros. E eu me lembro ainda criança como que era comentado a respeito disso, né? E depois, como você também bem colocou, pareceu que havia uma remissão, né? Não havia mais, pelo menos, notícia a respeito de tanta sífilis. A gente não ouvia falar quase. E nos pré-natais, a gente rarissimamente pegava um exame de sangue do pré-natal com uma sífilis, com um VDRL positivo, né? E nos congressos agora, recentes, de ginecologia e obstetrícia, se fala muito a respeito desse recrudescimento do diagnóstico, inclusive na gestação. Eu me lembro que no dia que liguei para você para combinarmos o programa, que eu fiz o convite, você falou para mim, poxa, por coincidência hoje eu atendi uma gestante que estava com o VDRL positivo. Você vê que coincidência, né? E isso é fundamental, você tocou no ponto fundamental, que é o pedido de exame. E aí a gente já começa com uma orientação a respeito de pacientes que começam o pré-natal, que devam iniciá-lo bem precocemente, né? Desde o momento do diagnóstico. Percebeu que está grávida, procurar o recurso médico para que o diagnóstico seja precoce. Porque o diagnóstico precoce, o tratamento adequado precoce, a probabilidade desse tal final feliz do qual o professor Marcelo Zugaib se referia, certamente virá. Porque o tratamento adequado, ainda o tratamento, nós vamos falar do tratamento provavelmente mais para frente, mas o tratamento adequado é primordial para esse final feliz que se referia o professor Marcelo Zugaib. Você falou uma fala do professor Zugaib, né, sobre o que é um bom parto. Eu estava lembrando que há pouco tempo eu li numa revista a afirmação muito parecida de um grande obstetra espanhol, tem uma grande clínica de obstetrícia em Madrid, disse uma coisa muito parecida com palavras um pouquinho diferentes. Para ele, o bom parto é aquele que ao final estão bem tanto a mãe quanto o bebê. Quer dizer, palavras diferentes, mas significando o mesmo, né? Não adianta você ter um parto normal que infelizmente cause lesões ao bebê ou à mãe, como também não adianta você ter uma bela cesárea que ao final resulta num problema para a mãe ou para o bebê, quer dizer, não é verdade? Agora, também nesse mesmo padrão de conotações de grandes professores, hoje em dia o nosso presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, o professor Mauro Romero, ele comentou que devemos, voltando ao nosso assunto, que devemos pensar sifiliticamente. Hoje sim. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer com isso que nós, aí sim, profissionais, porque nós demos um recado às pacientes, aos familiares, para que elas devam procurar o serviço médico muito precocemente. Por outro lado, também, aí vem a lembrança para nós, profissionais da saúde. Nós devemos pensar sifiliticamente. Pensar que, hoje em dia, olha só, pasmem, o índice das gestantes no Brasil chega a 10, 12% de pacientes comprometidas com o famoso VDRL positivo, que é o exame mais comum que nós solicitamos na primeira consulta de pré-natal para fazer esse diagnóstico.
E a incidência anual no mundo chega a 12 milhões, eu fiquei impressionado. De casos isso de sífilis diagnosticados. Agora, quantos milhões que passam aí? É verdade. Né? Porque toda estatística tem uma margem de falhas muito grande. Muito grande. É a chamada notificação, a subnotificação, né? Por exemplo, você vê, esses dias eu trouxe aqui para fazer um programa conosco a nossa querida Tereza Polo, que é a responsável pelo setor lá de vacinação. E foi nossa psicóloga por muito tempo na maternidade. Aí, não, essa outra é Tereza. Tereza Neves. Psicóloga. Tereza é psicóloga. A Tereza Polo é que é enfermeira da parte das vacinações e das atenções às doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. Ela me disse que na região, Friburgo e região, ou seja, cidades vizinhas, catalogados e sendo acompanhados pela equipe de infectologia do posto de saúde, tem mais ou menos 800 pessoas portadoras do vírus da AIDS. Olha só. Mas informou também ela que muitas pessoas estão com o vírus, não sentem nada, não acreditam que possam estar e não procuram ajuda. Então, esse número pode ser muito maior, como o número das pessoas com sífilis possa ser maior. Sem dúvida. Né? Pessoas que engravidam aqui em Friburgo, mas vão começar o pré-natal ou abandonam o pré-natal antes dos exames e vão para Niterói, para o Rio, para outros lugares, né? Que é uma coisa comum. Mas, Sérgio, nós estamos quase terminando esse primeiro bloco. Vamos esperar agora os comerciais e antes dos comerciais, meus amigos, vamos ver aí uma técnica revolucionária que está dando um lindo sorriso para as pessoas. Vamos lá. Você conhece Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso com pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá. O seu sonho nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, conversando com o médico obstetra e ginecologista Dr. Antônio Sérgio, e que cuida também do setor de gestação de alto risco da maternidade do município.
Estamos conversando sobre sífilis, uma doença que nós já não víamos há muito tempo e que, infelizmente, de um tempo para cá, vem aparecendo com muita força, crescendo muito a ponto de estar sendo alvo das discussões nos congressos. Como disse o colega Sérgio, que o presidente da nossa sociedade, né, de ginecologia e obstetrícia, sim, falou que os médicos hoje, no pré-natal, devem pensar sifiliticamente. Como assim, em tempos de AIDS, pensa-se em AIDS, e em tempos de dengue, pensar em dengue. Está na época do dengue, o sujeito chegou com febre, com mal-estar, pense primeiro naquilo, né? Mas, Sérgio, o que é exatamente essa doença sífilis? E o que causa ela? E o que acontece? É uma doença, como você comentou, sexualmente transmissível, então é infecto-contagiosa, frequentemente. Claro que tem outros meios de contaminação, mas pela via sexual. É o mais comum. É o mais comum. E é o mais frequente também, né? E, para nós, a grande preocupação é que a gestante se contamina, portanto, na relação sexual, de um modo geral, e tem um potencial muito significativo para transmitir essa patologia para o feto. E é um drama muito importante para nós, inclusive na gestação de alto risco, porque o índice de circunstâncias deletérias para o feto aumentam exponencialmente. Quando se diagnostica uma gestante com a sífilis, o índice de abortamento cresce muito, a níveis de 30%, 32%. O risco de partos prematuros aumenta também a esse índice. E o que é pior, a chamada natimortalidade. Quer dizer, a natimortalidade é o risco de perder o neném no período final da gravidez ou nascer ainda vivo, mas com risco neonatal de perder a sua vida. Há índice também de 25%. Grande, né? É grande, né? É um índice muito elevado. É uma doença que, nos tempos mais antigos aí, como você não tinha uma facilidade de acesso aos exames e pré-natal, né? Até para os adultos, os homens também, paralisia sifilítica, o TABs sifilítico. Sim, você já está falando isso da doença avançada, né? Mal cuidada, não tratada. Sífilis terciária, que já ultrapassou todos os estágios. É importante colocar isso para a população, que a sífilis, do modo geral, falando da sífilis como doença e fazendo ao mesmo tempo uma correlação com a gravidez, ela é muito ingrata para o paciente e para o médico também. Sim. Porque ela tem um período chamado sífilis latente em que não tem sintoma algum. E leva muitos anos. Ele leva muitos anos sem sintomatologia. Então, a paciente, muitas das vezes a gestante, vai descobrir que tem essa patologia porque no primeiro exame de pré-natal ela fez aquela rotina clássica de todos os exames de pré-natal, de primeira consulta, e entre eles tem essa pesquisa. E lá, então, descobriu que era portadora dessa patologia. E aí mostra, mais uma vez, a importância de começar o pré-natal de uma forma precoce, logo nas primeiras semanas, porque o tratamento é muito acessível. E é um tratamento rápido, né? É um tratamento rápido, é a famosa penicilina. Quer dizer, o tratamento ainda é clássico, né, cinquentenário, e resolve. Só se aumentou a dose, né? A medicação que em tempos passados, uma ou duas injeções resolvia, né? Agora não. Agora a recomendação do Ministério... 6 a 7 semanas, né, de tratamento. A recomendação de... Nós já passamos por vários tipos de tratamento, né? Nós que já temos uma estrada, né, de algumas décadas na vida obstétrica, mas o tratamento preconizado agora pelo CDC, que é do controle de doenças norte-americanas, e do nosso próprio Ministério da Saúde, é fazer a dose plena. São 3 semanas seguidas, né?
Então, aquela dose clássica que a gente tem que fazer até uma orientação muito específica para que o paciente se conscientize da necessidade, porque até falar o número assusta, né? São 2.400.000 unidades semanais, né? Semanais. Em 3 semanas seguidas. Você faz uma em cada dia ou você faz as duas? As duas. No mesmo dia? Se divide assim, 1.200.000 numa musculatura glútea, então de um lado, e do outro lado 1.200.000. Isso na primeira semana. Hein? Na semana seguinte repete a mesma coisa e na terceira semana também. Então totaliza aí 6 vezes 4, 24, 6 vezes 6, quase 8 milhões. Quase, Mas quase não 8 milhões. O ideal, porque se trata dessa forma, antigamente se dividia, essa é a sífilis terciária, então vai se tratar dessa forma mais... Sífilis primária, a fase primária, inicial. se usava só uma injeção na primeira semana. Muitas vezes, e era uma dose por semana. Era uma dose por semana. Agora, ficou mais completa e também não esquecer, isso é fundamental, não esquecer o parceiro, né? Não esquecer o marido, não esquecer o pai da criança, porque se fizer o tratamento exclusivamente na gestante e esquecer... Ocorre a reinfecção. Ocorre a reinfecção. Então, é muito importante tratar o parceiro. O Sérgio... E tem umas especificações. Você me permite esse cuidado a respeito do esposo? Porque, às vezes, né, nós vivemos na América Latina, aliás, o mundo inteiro, né? Sobretudo aqui na América Latina, ainda é uma cultura muito machista. Né? Então, a gente tem que fazer um convencimento da necessidade desse marido fazer o exame e lembrar também, isso também eu vi nos últimos congressos, que 40% dos exames feitos no cônjuge ou no pai da criança dá negativo. Então, a nova atitude medicamentosa é para que se utilize o remédio, essa penicilina, mesmo com o exame negativo. Mesmo com o exame negativo. Você pode ter pego aquela chamada janela em que não há anticorpos ou são em minimamente quantidade e não reagem no exame. Tanto é que às vezes você tem que pegar aquele FTA-ABS, que é específico, que o VDR ele não é específico, né? Mas é interessante, essas questões são muito importantes. Muitas vezes, Sérgio, você também já deve ter visto muito isso. Em relação à sífilis, ocorre nas doenças outras. A paciente chega ao seu consultório, queixa-se de uma secreção vaginal, um corrimento fétido ou com coceira, uma série de coisas. Você examina, diagnostica, passa uma medicação e diz: o seu esposo precisa tomar. Ela retorna 3 ou 4 meses depois com a mesma secreção e diz: melhorou muito, mas depois voltou. E o seu esposo tomou o remédio? Não, doutor, ele não toma, que ele diz que ele não tem nada. Reforçando a que você falou da cultura machista, né? Cultura machista. Eu imagino que no caso da sífilis, às vezes o homem diz: mas eu não sinto nada, vou ter que tomar essas injeções. E há de se tomar muito cuidado também que as informações... Aliás, tem uma frase no nosso meio médico, né, de que muitas das vezes é melhor não informar do que informar errado. E agora, com essa capacidade muito grande de informações e muito rápidas as informações, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas consultas, porque é obrigação do médico trazer a formação. E eu tenho lido e também pego informações de congressos médicos a respeito da gente trazer esse marido para a consulta de pré-natal. Porque quando você traz o marido para a consulta de pré-natal, você consegue formar a opinião para ele. Porque às vezes ele tem alguma informação, né? E muitas das vezes no passado, sobretudo, trazia até conflitos conjugais, né? Porque se faz o exame no marido e o marido dá negativo e a mulher está positivo, poderia trazer dificuldades, conflitos. Até uma separação do casal, o marido não entendendo as coisas. Não, como é que eu estou bem e você está doente? E muitas das vezes a gente já ouviu também de pacientes reclamando o fato dela estar
positiva e que situação é essa, né? E, na verdade, a gente tem que trazer os dois para a harmonia, né? Para a harmonia conjugal e para para aquele aquela história do final feliz, né? Porque com o tratamento, a perspectiva da sífilis congênita praticamente vai se anulando. Uma pergunta que muitas pessoas fazem, Sérgio, e gostaria que você explicasse. Doutor, eu tive sífilis na minha primeira gravidez, tomei o remédio e o doutor disse que eu estava bem. Mas toda vez que eu faço o exame de sífilis, dá positivo. Aí por que isso? Será que eu estou com a doença? Existem umas táticas que o colega, né, que faz um pré-natal bem cuidadoso, né, nesse ponto a gente tem que enaltecer o papel da maternidade, dos profissionais da maternidade, que tem esse denodo para cuidar das nossas pacientes. Então, existem uns protocolos para que a gente descubra se realmente ela precise, até dentro do próprio pré-natal inicial, se ela precisa de uma medicação de reforço ou se é o que você falou, chamada a cicatriz imunológica. Cicatriz imunológica, sempre dá aquele meio, 1 por 2, aquela meia. Então, é necessário repetir repetir o exame para ver se vai não crescendo. Tem aquele mantém, né? Aquela referência, né? Para os nossos pacientes, talvez isso não seja tão fundamental. Mas é importante saber que nós temos protocolos de pedir exames repetitivos para ver se vai crescendo, se não está crescendo. Se cresceu, a doença está viva, está ativa, né? E tem outros exames mais específicos, como você colocou. Que são específicos só para o treponema pálido. Exatamente. Né? Então, a importância de não deixar de se consultar para que o profissional de saúde possa fazer esse discernimento, se precisa ter um reforço ou se é mesmo daquela situação. Sérgio, agora uma pergunta que muitas mulheres fazem, casais. Como é que esse parasito, como é que o treponema, que causa doenças tão graves, passa do sangue da mãe para o bebê? Via placentária? Sem dúvida, o grande canal é a via placentária. Existe mais raramente outras circunstâncias, né? Quando existe ainda a sífilis primária e o próprio cancro, o cancro é aquela ferida que pode ter no pênis ou na vagina. Então, quando do parto transpélvico, o contato do feto com essas lesões, pode haver ali também contaminação. Pode haver a contaminação no parto normal ou até mesmo, né, na cesárea. Você acha que a manipulação, se a criança, isso é relatado, a criança não tinha doença e pode ter pego, como no caso da AIDS, né? É muito raro. Mas né? Isso é mais raro, porque o grande mote em todo o tempo, porque se imaginava que a grande passagem de infecção transplacentária, então pela placenta, seria lá no primeiro trimestre até o 4º, 5º mês de gravidez. Hoje não. Se percebe que durante toda a gravidez pode ser transmitida. Pode acontecer a transmissão. Agora, Sérgio, você nesses últimos tempos, esse ano, que, por exemplo, as notificações, as notícias em televisão, em revista, jornal, rádios, até há poucos dias a Voz do Brasil, que eu estava ouvindo, comentaram que as entidades ligadas às doenças sexualmente transmissíveis estavam preocupadas e o Ministério da Saúde estava estimulando a busca de diagnósticos mais apurados, porque estavam chegando informações do aumento de casos de sífilis em jovens, na garotada, rapazes e moças, e também na gestante. Você, no seu caso, no ambulatório da maternidade, onde você faz a atenção das mulheres que têm um risco maior, você notou isso, esse aumento? Houve mesmo isso? Infelizmente, vem bem pelo preâmbulo que você fez do programa. Quer dizer,
a multiparidade de parceiros, a iniciação sexual precoce. Então, isso são dados científicos, né? Não vai aqui nenhum juízo de valor, mas do ponto de vista epidemiológico, isso fez com que o retorno, né, e esses milhões de casos, essa incidência anual absurda, né, de quase 13 milhões de casos novos no ano, em âmbito mundial, vem em cima desses dados epidemiológicos. Então, a realidade da gravidez na adolescência, isso fez com que tenhamos que pensar sifiliticamente, né? Temos que estar preocupados não só com a sífilis, mas também com a AIDS, porque parece que há uma comunhão. Elas andam juntas, né? Elas andam juntas do ponto de vista médico. Porque talvez os pacientes que são portadores dessas doenças sejam pessoas que tenham a mesma despreocupação com a sua vida sexual, né? Então elas têm uma multiplicidade de parceiros, relações, como a gente costuma dizer, desprotegidas, né? Sem o preservativo, porque por mais que você fale para as mulheres que a pílula só evita a gravidez, não há ainda uma conscientização, né? Um número grande de mulheres e homens tem a gravidez sem o uso do preservativo, então se expõe a doenças como a AIDS, a sífilis, a gonorreia ou a blenorragia, clamídia, uma série de bactérias que causam lesões gravíssimas. O HPV, por exemplo, né? As vacinas estão aí, e eu estava conversando nesse dia que a Tereza Polo veio aqui, ela disse que lá eles receberam uma quantidade grande de vacinas contra o HPV e a procura foi muito pequena, apesar de toda a divulgação. Eu me lembro que fizemos aqui divulgação, foi feita na Voz da Serra, foi feita na TV Zoom, na Rádio Friburgo. Mesmo assim, muitas pessoas com medo de reações da vacina, porque no início ouviram falar que em São Paulo, que no Rio, que não sei aonde, meninas que tomaram a vacina tiveram isso ou aquilo, e não foi nada disso, né? E uma notícia negativa, né? Um episódio negativo tem uma repercussão enorme. Generalizada. Parece que é o que ocorre frequentemente. E afasta. Não é verdade, né? É como ocorreu agora há pouco com a vacina da gripe. Muitas pessoas, eu não vou mais tomar, por quê? Eu fiquei gripado. Porque eu tomei e depois fiquei gripado. Absolutamente. Você tomou uma vacina contra a gripe. O que você teve depois foi um resfriado, que não tem nada a ver. Agora, por outro lado, né? Também, existe, eu não sei se eu estou sendo otimista, minha mulher fala que eu sou otimista, mas existe também, paradoxalmente, um grupo de maridos, inclusive mais jovens, essa geração que vai dos 25 aos 35, que eu percebo mais participação, eles são mais participativos. Hoje eu vejo, mesmo na maternidade, independente da vida de consultório, maridos que acompanham a sua esposa. Eu observo isso também. Parece que há uma conscientização maior. E isso facilita muito para nós todos. Nós estamos aí, Sérgio, terminando esse segundo bloco. Eu gostaria que depois, no terceiro bloco, a gente falasse sobre os tipos de tratamento que existem, porque tem pessoas que não podem tomar a penicilina, e as formas de cuidados, de acompanhamento. Então, meus amigos, daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai abordar o tratamento da sífilis, os cuidados e os males gravíssimos que a sífilis não tratada pode acontecer com o bebê. Ele nasce cheio de problemas, coisas que acontecem até com o chikungunya e com o zika vírus, né? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça.
Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Meus amigos, estamos aí de volta para o terceiro e último bloco, falando sobre sífilis, que é uma doença silenciosa, gravíssima, e nós temos aí pessoas que só foram descobrir a sífilis quando começaram a ter sinais de paralisias, de perda de memória, de uma série de lesões que a sífilis ataca ao sistema nervoso, né? O treponema pallidum, que é o agente, né, da sífilis, o doutor Sérgio falamos um pouquinho sobre isso. Na grávida, se ela não faz pré-natal, se ela não descobre a doença, essa doença durante os 9 meses vai atacar violentamente o sistema nervoso do bebê, vai atacar o aparelho visual, os olhos. Então, essa criança, né, Sérgio, pode nascer com cegueira, com lesões neurológicas gravíssimas e incuráveis, né? Porque uma criança que ficou 9 meses exposta à destruição causada pelo treponema, aquilo nunca mais se recupera, né? E como nós na vida obstétrica, né, nós temos essa realidade do revés de um parto, né? O revés de um parto é quando você tem acompanhado, chega no terceiro trimestre já com 7, 8, 9 meses de gravidez e você faz um pré-natal numa semana seguinte ou dali a 2 semanas, volta a paciente ao pré-natal e perdeu o neném, né? O neném já não está mais vivo. Aquele índice elevado de 25%. E ela tinha sífilis e ela não tinha tratou, sífilis, né? E não tratou. E também a respeito do tratamento, tem algumas coisas muito importantes que a gente deve citar. No caso, por exemplo, da paciente que você comentou, pessoa que diz, doutor, eu não posso tomar penicilina que eu já tive um choque. Sim. Então, você tem que usar uma outra medicação. Outra alternativa. Quer dizer, tem alternativas médicas muito interessantes, né, Norberto? Nós sabemos que o clássico antibiótico substituto da penicilina, no caso de paciente alérgica, é a eritromicina. Mas, modernamente, já se fala na dessensibilização. Então, a dessensibilização é você tentar um derivado da penicilina, né? Então, vai se usando, interna paciente, vai se usando um outro antibiótico derivado da penicilina para ir dessensibilizando, porque é o de eleição, é o de melhor qualidade. A eritromicina tem algumas contraindicações em relação ao feto, né? Exatamente. Então, dentro desse processo de estudos do Ministério da Saúde, quando se usa a eritromicina para substituir a penicilina, no caso de uma paciente que comprovadamente é alérgica, é o tratamento inadequado, é considerado tratamento inadequado. Assim como também o próprio uso da penicilina quando no último mês de gravidez. Quer dizer, olha a importância novamente que eu ressalto de fazer um pré-natal precoce e adequado. Se lá com 8 meses, então, falar para todos os seus telespectadores,
Se só com 8 meses você faz o diagnóstico de sífilis e começa o tratamento com penicilina, dentro do padrão de conhecimento médico e recomendações do Ministério da Saúde, é um tratamento ineficaz ainda, é um tratamento que não garante a cura, né? Que não garante a cura. Quer dizer, você pode ter uma paciente com sífilis e você faz aquela pergunta muito comum: a senhora já tomou penicilina? Ih, doutor, sou alérgica. Aí você diz: bom, então vamos fazer um tratamento com eritromicina, mas quando ela chega a você já com uma sífilis mais adiantada, você não pode ter a certeza ou a tranquilidade que você vai proteger o bebê e a mãe, né? E a mãe, porque está muito próximo, está muito em cima do parto ou da cesariana. Então, isso é um fator muito interessante de cuidado pré-natal que a gente deve levar em conta, fazer mesmo essa informação, né? O diagnóstico é sempre pelo exame de sangue. O diagnóstico é sempre pelo exame de sangue. Tanto para a mãe quanto para o pai. Isso, né? existe o clássico, você até comentou muito bem, né? Existe o ótimo e o bom. Muitas das vezes o ótimo é inimigo do bom. Em cirurgia, então, muitas vezes é. O ótimo seria o VDRL, que é mais rotineiro, e depois a confirmação. Se você tem teste dúvidas, de sangue, né? Porque o VDRL ele pode até ter reações com certos colesteróis, pode dar reações cruzadas. Exatamente. E ele não dá uma garantia. Quando você tem dúvidas, aí o FTA-ABS, que é um exame mais caro, aí não se faz de rotina, né? E é o chamado treponêmico, específico. É um exame treponêmico. Porque o VDRL é não treponêmico. Mas né? como a sífilis se tornou uma patologia de aspecto público, né? É uma doença que já é um problema de ordem pública. No grosso modo, se tem o VDRL positivo, deve se tratar. Então, deve se tratar, chamar o companheiro, pedir o exame para o companheiro, tratar o companheiro, de preferência também chamá-lo à consulta, ele participar da consulta, fazer a prescrição para ele, né, presencial, essa prescrição para o cônjuge, e tratar os dois e acompanhar com o VDRL mensalmente, para que a gente perceba aquela dosagem que você comentou, 1:4, se está aumentando 4 vezes, tem que fazer tratamento novamente, e acompanhar com as coisas que hoje em dia nós temos, e temos hoje em dia também na maternidade, graças a Deus, as ultrassonografias, né, a morfológica, o ecocardiograma, né? Agora, lá vocês fazem o ecocardiograma? Não, você pede para fazer fora. Pede para fazer fora, mas está havendo um mecanismo para que haja... Lá no hospital? Não, lá no hospital não, mas que seja coberto pelo serviço público o ecocardiograma. Porque de rotina também. Você não tem a ecocardiografia fetal com 28 semanas, não. O ecocardiograma, ele tem uns preceitos e tem um passo à frente. Os preceitos são a história pregressa de patologia de cardiopatia. Quer dizer, você não faz de rotina, né? O paciente diabético, né? O paciente que já teve uma perda anterior, o paciente que já teve uma criança com alguma dificuldade. Então, isso é formal, clássico, é essa solicitação. Mas que está evoluindo para uma rotina. Porque também há um estudo dizendo que 40% de crianças que nascem com cardiopatia congênita não tem essas histórias pregressas. Não tem familiares. Não tem história pregressa. Então é melhor fazer universalmente. E quando você informa ao pediatra que está na sala de parto, olha, esse bebê tem uma ecocardiografia alterada, lesão do tipo tal. E a orientação, então, do pediatra é o quê? É dali para um local adequado, ou não, depende da patologia. Mas não há outra maneira de você avaliar se existe uma patologia cardíaca se não fizer a ecocardiografia. Os planos de saúde, felizmente, eles têm disponibilizado, né? Eu, pelo menos, pacientes grávidas no consultório, chegou 25, 26 semanas, eu já dou o pedido, digo, você vai marcar para fazer com 28 semanas. Às vezes aparece
uma recomendação da médica ou do médico que fez o exame de repeti-lo. Sim, sim. E às vezes ele manda uma carta dizendo há uma suspeita de lesão do tipo tal que precisa ser comunicada ao pediatra. Com a morfológica, né, Norberto? Sim. Nós pegamos uma fase que não havia rotina de fazer ultrassonografia morfológica, não havia rotina para fazer ultrassonografia de translucência nucal. Então, 12 semanas, 13 semanas, rotina para fazer a mensuração da translucência nucal. Eu me lembro que a morfológica, um pouco tempo atrás, apresentou uma criança com grave tumoração abdominal. Na morfológica. Na morfológica. E aí o que se fez? Essa gestante foi encaminhada para o Rio, para um hospital especializado, se não me engano, foi Fernandes Figueira, que ela poderia ser atendida para lá. Esse é o valor do rastreamento, né? Sim. Porque frequentemente os resultados são bons, né? Mediu a translucência nucal, a perspectiva Mas boa. E quando não são bons, né? Você tem que ter um local onde você possa oferecer àquela pessoa o atendimento adequado para aquele tipo de patologia. E o outro cuidado que a gente tem que ter também, que nós já vimos reversões de expectativas, né? Translucências nucais, que é, explicando, né? Uma perspectiva da criança ter síndrome de Down. E a estatística é em torno de 80%. Você já deve ter passado por isso. Eu já fiz pré-natal em que a translucência nucal estava muito acima e a criança não tinha nada. E a criança nasceu bem. E o inverso também verdadeiro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa boa relação. A solução é a boa relação médico-paciente, né? Para que a informação não fique lá, como a gente brinca, né, com o Dr. Google. Né? A informação está lá. Então, o número frio da informação. Mas na boa relação médico-paciente, a gente tem que fazer essas colocações das alternativas que podem acontecer, né? Nem tudo está tão definido assim por uma ultrassonografia. Mas, de qualquer forma, hoje é preciso cuidado, né? As famílias têm que estar atentas. Os jovens, os rapazes e as moças têm que estar sempre bem avisados de que a sífilis é uma doença que não dá sinal. No início apresenta uma lesão mínima, uma feridinha que de repente a pessoa, é um herpesinho, uma bobagem, mas pode estar ali. É mais perigoso que passa. Quer dizer, com ou sem tratamento, essa feridinha pode e deve sumir em algumas semanas e muitos ficam satisfeitos. Então, bom, eu tinha uma feridinha, mas eu passei aqui um alquinho. E aí essa doença vai começar a atacar o seu sistema nervoso, o seu coração, inclusive. Sérgio, infelizmente, me avisaram que nós temos aí um minutinho, o tempo voa, né? Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer que você tenha saído lá essa hora do seu trabalho, venha falar um pouco, mas como você disse, esse programa é um serviço de prestação social que praticamente a TV Zoom faz, né? Informando toda semana sobre tudo que diz respeito à saúde humana. Agradeço a você, a sua vinda. Peço então que você se despeça para eu poder terminar aqui o programa. Então, eu me despeço agradecendo a você, Norberto, a amizade de sempre, né? O convite. Eu quero aqui, sempre que possível, responder com carinho, com amizade, o carinho que você sempre me devotou. E uma mensagem final para as nossas pacientes, né? Que é muito agradável estar recebendo vocês e que vocês nos procurem o mais precocemente possível, o mais rápido possível, assim que descobrirem a gravidez ou tenham alguma dúvida se estão ou não grávidas, para que a gente possa estar ajudando vocês no diagnóstico e nesse acompanhamento, né? E que também o nosso acompanhamento possa ser mais abrangente, né? Mais contextual, não só pela parte técnica, mas também pela parte humana, né? Pelo nosso viés cristão, né, Norberto? Para que esse conceito, do ponto de vista lá científico, possa ser realmente uma criança que, quando a gente percebe no nosso encontro lá na Alberto Browning, seja sempre agradável, sempre feliz, sempre
prazeroso. Obrigado. Meus amigos, agradeço então a atenção, desejo a todos uma semana com saúde e paz e cuidem-se, essa doença, a sífilis, como o doutor Sérgio disse, ela dá um machucadinho, às vezes aquilo desaparece em poucos dias, mas daí ela vai por dentro comendo a sua saúde. E só é descoberta por um exame de sangue facílimo e muito simples. E as grávidas, procurem o seu médico, façam o seu pré-natal. Um abraço para todos e até a semana que vem. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.